Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje é a aula de Organização Administrativa 2. Hoje nós vamos tratar sobre a administração indireta. Embora seja a aula de administração indireta, já vou deixar claro que nós não vamos tratar das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E das suas subsidiárias, é claro. Por quê? Porque como entrou em vigor uma lei específica, a lei das estatais, vai ter uma aula específica sobre as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, né? Mas vamos lá. Agora, hoje, na aula de administração direta, vai ficar bem claro tudo aquilo que foi da aula de organização administrativa 1, né? Por quê? Porque a administração direta ela está ligada à atuação descentralizada da administração pública. Administração pública indireta, né? Noções básicas, né? Vamos retomar um pouco. O que é administração indireta? É o conjunto de pessoas administrativas criadas por lei ou mediante autorização legal para que, vinculadas à respectiva administração direta, desempenhem atividades administrativas de forma descentralizada. Então, a administração indireta ainda é a administração pública. Vamos ver algumas características da administração indireta. Elas não são entes políticos, né? Elas detêm personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, mas elas não são os entes políticos que vão estar ali na administração direta. Uma diferençazinha, né, sobre a administração direta e a indireta é que a indireta ela pode ser extinta, né? As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que compõem a administração direta, elas podem ser de alguma forma extintas. A administração direta, por envolver os entes políticos, jamais vai poder ser extinta, né? Além disso, elas são pessoas administrativas, né? São sujeitos de direitos criados pelas pessoas políticas para que desempenhem algumas funções administrativas, né? Elas não podem exercer funções de organização do poder político, né? A administração indireta não vai poder realizar funções próprias de Estado, como funções legislativas, funções jurisdicionais. Mas elas são expressão do próprio Estado, né? É o Estado atuando de forma descentralizada, por isso que a administração direta ainda é administração pública. A administração indireta pertence à administração pública junto com a administração direta. Característica importante é que dependem de lei, né? A lei ou cria ou autoriza a criação daquela pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que vai compor a administração indireta. Veja, se elas são expressão do próprio Estado, elas não podem, obviamente, ser... elas são pessoas administrativas, né? Elas não exercem funções políticas, né? E elas não são entes políticos. Por que os entes políticos, a administração direta, a administração direta precisa contar com a administração indireta? Veja, pode ser por tradição, pode ser por buscar mais eficiência, celeridade, autonomia, flexibilidade, né? Realizar tudo de forma centralizada acaba não sendo interessante para a administração pública. Por isso ela vai criar entes próprios, né? Pessoas jurídicas próprias, que vão ter um pouco mais de flexibilidade e talvez consigam executar mais propriamente aquelas funções administrativas. Da mesma forma que, por que o chefe do Poder Executivo não concentra todas as funções administrativas? Porque ele não consegue dar conta de tudo isso. Então ele vai desconcentrar o seu poder dentro da administração direta e ainda vai contar com a celeridade para casos específicos da administração indireta. Isso compondo a administração pública geral. Além disso, ele vai contar ainda com aquelas pessoas jurídicas vinculadas à administração para realizar funções públicas. O Estado, a prestação de serviços, o atendimento de necessidades, o funcionamento da máquina pública do Estado não é simples, né? O poder público é algo muito complexo, por isso ele vai contando com essas atividades, seja inúmeros órgãos dentro da administração direta, seja com pessoas jurídicas próprias na administração indireta, seja ainda com pessoas vinculadas de alguma forma ao Estado, né? Então, ao controle direto da administração
ao controle da administração direta sobre os sujeitos de direitos da administração indireta. A administração indireta é a administração pública. Então, há, de alguma forma, um controle da administração direta sobre a administração indireta, né? Esse controle pode ser um controle político. Por quê? Porque é a administração direta que vai indicar os dirigentes da administração indireta, e além de tudo ainda vai ter um controle financeiro, institucional e administrativo. Antigamente se mencionava aquela expressão supervisão ministerial. Hoje em dia já não é mais essa supervisão ministerial, porque não é um ministério que supervisiona a administração indireta, né? No Decreto-Lei 200 de 67 falava isso, né? Que a administração indireta está vinculada a um ministério, por isso haveria supervisão ministerial. Hoje em dia não. Há um controle financeiro, institucional, administrativo, né? A administração indireta, embora esteja submetida à administração direta, não está necessariamente submetida ao ministério, né? Ou a uma secretaria, se for um estado ou município, né? Pode estar submetida diretamente ao chefe do Poder Executivo ou ainda por órgãos abaixo, né, da hierarquia dos ministérios. O que importa para a gente é que é um controle, inclusive um controle de outros poderes, um controle externo e um controle da própria administração direta, um controle interno sobre a atuação, sobre as finanças, sobre o funcionamento e sobre a aplicação, sobre a execução das atividades de cada pessoa jurídica que compõe a administração indireta, né? Então, o controle político é pela indicação dos dirigentes, o controle financeiro, institucional e administrativo pela supervisão ministerial, expressão que está caindo em desuso, né? Quais são as entidades que pertencem à administração indireta? Então, beleza, a gente entendeu que existe uma administração direta e existem diversos triangulinhos que são cada uma das pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, que pertencem à administração indireta, né? A administração direta. Esses triangulinhos, eles podem ser o quê, né? Quais são as entidades que pertencem à administração direta? Cada um desses triangulinhos, eles vão poder ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado. Então, sobre qual forma esses triangulinhos da administração indireta, e aqui o triangulão da administração direta, né, que vai trabalhar junto com os triangulinhos da administração direta, formando a administração pública geral, né? Então, cada um desses triangulinhos, eles vão poder adotar que modalidade? Uma pessoa jurídica de direito público vai poder ser uma autarquia, vai poder ser uma fundação de direito público, ou ainda, para alguns autores, né, consórcio público. A gente vai ver com calma essa questão, que é um pouco mais complicada. E as pessoas jurídicas de direito privado? Então, o triangulinho ele também pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública de natureza privada, né? Então as fundações elas podem adquirir a natureza pública ou privada, né? Fundação pública de direito privado. O consórcio entra de novo, porque o consórcio também pode ter natureza pública ou privada. Público de direito privado. Tá aqui. Então, assim, aqui cada um desses triangulinhos aqui, que a gente está tratando aqui na tela, né? Cada um desses triangulinhos, eles vão poder adquirir a forma, né, de uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Se for de direito público, vai ser uma autarquia, uma fundação de direito público ou um consórcio público. Se for pessoa jurídica de direito privado, vai ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública de direito privado ou um consórcio de direito privado. Além da empresa pública da sociedade de economia mista, né, que a gente vai estudar na aula específica sobre a lei das estatais, as suas subsidiárias também estão englobadas aí na noção de empresa pública e sociedade de economia mista aqui na nossa divisãozinha.
O que são as autarquias, né? Então agora a gente vai ver cada uma dessas, menos as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que a gente vai ver na aula específica. Então, o que são as autarquias, né? Primeiro, a gente vai esquecer as definições de autarquia que a gente encontra no dicionário, né? O dicionário nos ajuda muito a compreensão de algumas expressões, autarquia não. E também a gente vai nos afastar da definição do Decreto-Lei 200 de 1967. Né? Por quê? Porque nos dicionários, autarquia é mencionada como autogoverno, aquilo que se basta, né? E no Decreto-Lei 267, a autarquia vai estar relacionada como um serviço, né? E hoje, qual a nossa definição para autarquia? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei para desempenhar atividades administrativas típicas e próprias do Estado. Então a gente lembra que a administração indireta pertence à administração pública em geral, né? A autarquia é o ente da administração indireta mais semelhante com a própria administração direta, né? E ela é uma pessoa de direito público criada por lei e ela vai desenvolver atividades administrativas típicas e próprias do Estado. Vamos lá. É uma pessoa jurídica de direito público, né? A autarquia ocupa uma posição que é própria do Estado, ela titulariza competências próprias do Estado e o seu regime é de direito público, né, para exercício das funções administrativas próprias e típicas do Estado. Ela é criada por lei, né, é a lei que cria a autarquia, não o seu registro em órgão, não a sua inscrição no CNPJ, é a lei que vai criar a autarquia e cada lei de criação de autarquia vai dispor sobre as suas características. Por isso que hoje em dia já não pode falar mais que as autarquias têm todas as mesmas características. Não, cada lei que cria a autarquia, ela vai conferir mais ou menos atribuições, mais ou menos poder, vai definir sua estrutura, vai definir seu pessoal, vai definir suas receitas, mas tudo isso dentro do regime de direito público, né? Ela tem prerrogativas e regras de competência semelhantes à administração direta, né? Seus agentes são servidores públicos, seus bens são bens públicos, deve realizar licitação. Se forem federais, a competência é da Justiça Federal, né? De alguma ação judicial questionando sua atuação. Além disso, elas exercem funções administrativas próprias e típicas do Estado. Né? O que são funções administrativas próprias e típicas do Estado? Isso é muito complexo. Por quê? Porque o que vai definir o que é uma função própria e típica do Estado, embora alguns autores tentem traçar um delineamento do que seriam as funções administrativas próprias e típicas do Estado, o que prevalece hoje é que função administrativa própria e típica do Estado é aquilo que a gente pode extrair da Constituição como função administrativa própria e típica do Estado, ou ainda que a Constituição permita que uma lei defina o que são as funções administrativas próprias e típicas do Estado. É uma decisão política que um povo, através da sua constituinte, ela elege aquelas funções que são próprias e típicas do seu Estado. E agora a gente vai falar em espécies de autarquias, né? Embora cada autarquia detenha características próprias, porque além de sua criação vai conferir sua estrutura própria, seu pessoal próprio, como vai funcionar, quais atividades ela deve desempenhar, quais são as suas competências, né? A doutrina costuma agrupar algumas espécies de autarquias. Então, existe aquela autarquia típica, que é essa que a gente vem mencionando agora, que a gente usa como base, e existem autarquias que merecem algum destaque por ter algumas peculiaridades. Aqui a gente não vai falar sobre as autarquias institucionais e territoriais, né? Que elas detinham prerrogativa política, né? Ou detêm ainda, né? É que não existe no Brasil mais território. Mas quando existiam os territórios, esses territórios eles eram constituídos sob a forma de autarquia. Uma autarquia completamente diferente, talvez uma utilização da expressão
por muitos motivos, inclusive por ser a autarquia o ente da administração pública indireta mais semelhante à administração direta, né? Então se usava essa denominação autarquia territorial. Aqui a gente não vai estudá-las. As outras autarquias que têm alguma peculiaridade, elas vão estar nas autarquias especiais, que são as universidades, né? As universidades elas podem ser constituídas sob a forma de autarquia, e daí elas vão ter diversas peculiaridades. Antes da Constituição de 88, o fato dela ser uma autarquia especial, com muito mais autonomia, ele conferia uma série de prerrogativas. Hoje o regime das universidades ele está na Constituição, lá perto do artigo 207, que confere autonomia. Então está garantido na própria Constituição esse regime especial, que antes era conferido muito pela natureza jurídica da universidade, a natureza autárquica da universidade. As agências reguladoras, né, que foram importadas do modelo estrangeiro, né, para exercer o controle e a fiscalização de serviços públicos concedidos e de algumas atividades econômicas privadas de relevância pública, né. Diversas leis foram criando agências reguladoras específicas, e mais uma vez a gente fala, mesmo estando dentro, né, desse grupamento específico, né, de controle e fiscalização de serviço público concedido ou de atividade econômica privada de relevância social, cada agência reguladora tem as suas peculiaridades de acordo com a sua lei de criação. A principal característica que une todas essas agências reguladoras, essas autarquias especiais, é o seu poder regulatório, né? Elas possuem um poder normativo técnico e regulam o setor através da edição de normas técnicas, né? É um fenômeno da deslegalização para conferir agilidade para esses setores, né? E as agências executivas, né? As agências executivas, elas, embora a Lei 9649 de 98 afirme que as agências executivas podem possuir natureza de autarquia ou fundação, os autores sempre mencionam elas como autarquia. Elas não têm muitas características próprias, é mais uma qualificação, porque é uma autarquia que é concedida por um ato administrativo, e a principal característica dela é que elas devem adotar um plano estratégico e celebrar um contrato de gestão, né? O importante daí é que universidades, agências reguladoras, agências executivas, elas vão ter um grau maior ou menor de autonomia. As universidades com autonomia hoje garantidas pela Constituição, as agências reguladoras com diversas características, por exemplo, mandato daqueles seus dirigentes, né? Alguma forma de independência administrativa e autonomia financeira. Aqui a gente também não mencionou, né, na nossa aula, os conselhos profissionais, né, os conselhos de classe. Por quê? Porque muitos autores, principalmente os autores mais antigos, mencionavam aqueles conselhos, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, de Educação Física, Psicologia, e aqui para o nosso mundo jurídico, a própria OAB. Eles não integravam a administração pública, a administração direta, né, porque eles eram independentes e não estavam sujeitos às regras de organização estatal, mas eles tinham uma peculiaridade que era esse exercício, esse controle de determinadas profissões. Eles não são hoje considerados autarquias. O único conselho que merece alguma menção é a OAB. Por quê? Porque o STF ele decidiu que a OAB possui uma posição privilegiada, que a OAB realiza um serviço público independente. É um pouco esquisito, pode gerar alguma confusão, então a gente afasta aqui os conselhos de classe. Não vamos trabalhar aqui, alguns autores trabalham eles dentro da matéria aqui, de autarquias, dentro da matéria de administração direta, a gente não vai tratar sobre isso. As fundações, né? A fundação é uma pessoa jurídica oriunda do direito privado, né? É lá no direito privado, no direito civil, que a gente estuda o que é uma fundação.
e ela é considerada a personalização de um patrimônio, né? Então alguém destina lá no direito civil, a gente aprende que alguém destina um patrimônio para cumprir determinado fim social, e esse patrimônio, então, ele adquire uma personalidade através da fundação só para cumprir aquele fim social com aquele patrimônio inicial. No direito administrativo, existem dois tipos de fundação: as fundações de direito público e as fundações de direito privado, né? Antes se entendia que as fundações públicas seriam sempre de direito privado, mas hoje está tranquilo o reconhecimento, inclusive no STF, de que existem essas duas fundações, direito público ou fundação de direito privado. As fundações de direito público têm um funcionamento muito semelhante com o das autarquias, né? Por quê? Porque assim como as autarquias, eles não possuem um regime jurídico peculiar das fundações de direito público. Elas devem seguir as normas, né, a estrutura, o regime jurídico da sua própria lei de criação. Por quê? A lei de criação das fundações de direito público que vai definir exatamente qual o regime jurídico aplicável. Antigamente, para essas fundações de direito público, né, se utilizava a expressão autarquias fundacionais, termo que eu não gosto, termo que caiu em desuso. Hoje em dia são as fundações de direito público mesmo, né? Existem as fundações públicas de direito privado. Então elas são públicas, né, mas elas são constituídas sob a forma de direito privado, né? A principal diferença para nós, né, que estudamos para concurso, é que as fundações públicas de direito privado, elas possuem personalidade jurídica de direito privado. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? A Fundação de Direito Público possui natureza jurídica de pessoa de direito público, e a Fundação Pública de Direito Privado possui personalidade jurídica de direito privado. O que isso significa, né? Que a sua constituição se dá com o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, né? Então, ela vai precisar de uma lei autorizando a sua criação, mas a sua criação vai se dar com um ato, com o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Dois atos são necessários. As fundações públicas de direito privado, né, por ter essa natureza jurídica de direito privado, vão seguir regras das pessoas jurídicas de direito privado, né? Essa pessoa sujeita ao regime trabalhista, o seu foro segue as regras de pessoas privadas, seus bens são privados. Só em alguns aspectos é que elas vão se assemelhar às fundações de direito público, né? Mas esses aspectos são tão pequenos assim que a gente pode tratar as fundações de uma forma única, todos dependendo do conteúdo da lei que cria ou da lei que autoriza a sua criação. As fundações de direito privado, lembrar como fundação, elas estão sujeitas ao controle pelo Ministério Público, e hoje em dia o Ministério Público exerce o controle de toda a administração pública, né? Direta ou indireta. Isso é o mais importante sobre as fundações. Os consórcios, né? Consórcios aí vem alguma polêmica, por quê? Porque alguns autores não incluem os consórcios dentro da administração indireta. Os consórcios, eles são uma forma de atuação do Estado, mas eles não estão na administração indireta, por quê? Porque como eles envolvem diversos entes políticos, então um consórcio é uma união de diversos entes políticos, né? Por exemplo, diversos municípios, alguns municípios com Estado, alguns municípios com Estado ou União, eles não estão submetidos a uma administração direta única específica, né? Então seria talvez um vínculo contratual desses entes políticos. Outros incluem isso na administração direta apenas para sistematizar a matéria, né? A gente vai colocar aqui os consórcios, lembrando aí, então, que os consórcios eles não estão submetidos a uma administração direta específica, eles estão mais ligados a um vínculo entre diversos entes federativos distintos, né? Vários municípios, município-estado e União. Para nós aqui, menção do consórcio, importa o que está descrito na Lei 11.107 de 2005, porque é isso que pode cair no concurso, né? O que o artigo 1º fala? Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dar outras providências. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Então, o consórcio público ele pode ter natureza jurídica pública ou natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Ele pode ser uma associação pública ou uma pessoa jurídica de direito privado. A União só pode participar de consórcios públicos e que também façam parte de todos os estados e cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Ou seja, a União não pode celebrar diretamente um consórcio, integrar um consórcio com o município. Quando ela for se consorciar com o município, ela precisa que o Estado também participe para ela não furar a estrutura política brasileira. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulamentam o Sistema Único de Saúde. Consórcio público, o melhor exemplo dos consórcios públicos são os consórcios intermunicipais de saúde. Então, os pequenos municípios, ou pequenos ou grandes até, municípios, né, de determinada região, é muito custoso para eles administrar o sistema de saúde próprio que atenda plenamente as suas funções de acordo com a repartição de obrigações do Sistema Único de Saúde. Então, eles se juntam, né, e eles fazem um consórcio público para fornecer, por exemplo, um hospital para toda uma região, o que vai ser suficiente, né? Então, é por isso que a gente menciona os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde. É só isso. O consórcio entra aqui, então, mais uma vez, lembrando, como um ente que não é bem da administração direta, embora seja uma atuação descentralizada dos entes políticos consorciados, né? Por quê? Porque não está submetido integralmente a uma única administração direta. Ele está submetido a todas as administrações diretas daqueles entes consorciados, nem poderia dizer exatamente submetido à administração direta, né? Mas alguns órgãos daquela administração. Para lembrar, o consórcio público já foi, né, objeto de aula específica, ou vai ser, de acordo com a ordem que os senhores já estejam assistindo às nossas aulas, mas os entes celebram um protocolo de intenções. Então, vários municípios se reúnem, fazem um protocolo de intenções e a ratificação desse protocolo de intenções por uma lei específica que vai conferir a adesão daquele ente, daquele município, daquele estado da União, para aquele consórcio. É isso daí. Administração direta, espero que os senhores estejam compreendidos. Lembrando que empresa pública, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias vão ser objeto de lei específica, de aula específica, porque elas possuem hoje uma lei específica, a lei das estatais. Muito obrigado e até a próxima.